Bom dia, crianças! Hoje nós vamos iniciar com a aula de português. Nós estamos na leitura 2, página 38 até 46. Então, vocês vão abrir na página 38 e nós vamos iniciar. Acompanhe a leitura que o professor fará do poema a seguir. Então, isso que eu vou ler é um poema. Lembrando que o poema tem estrofes, tem versos e tem rimas. Então, vocês vão, conforme eu for lendo, vocês vão observar, vocês irão acompanhando aí para a gente continuar nossos estudos. Confusão. Que chato, um rato no meu quarto. Que drama, uma girafa na minha cama. Que droga, um dromedário no meu armário. Que absurdo, um elefante no criado mudo. Que horror, uma pulga no cobertor. Que sujeira, uma barata na esteira. Que cheiro, um gambá no travesseiro. Que esculacho, perdi o sono e não acho. Elias José. Então, Elias José é o autor desse texto. Então, a gente percebe que é um poema, né? Que o poema tem versos, ele é formado com versos, estrofes e rimas. Então, nós vamos ver, ó. Qual que é a primeira estrofe? Que chato, um rato no meu quarto. Então, vocês vão perceber que cada 3 versos, cada linha é um verso, e cada 3 versos tem um espacinho maior para continuar a leitura. Então, vocês vão perceber que cada 3 versos forma uma estrofe. Então, aqui eu já contei, esse poema tem 8 estrofes. Então, nós vamos virar, né, para páginas 39, conversando sobre o texto. Apesar de absurdas, algumas das situações apresentadas no poema podem acontecer. Quais seriam elas? Então, vocês vão imaginar, né? Qual seria elas? É uma situação impossível, imaginária, então vocês vão completar aí o que vocês acharem. A 2. Qual das estrofes do poema você achou mais engraçada? É uma resposta pessoal. Em sua opinião, por que o título do poema é Confusão? Então, vocês também vão pensando, né? O que vocês acham? Por que é uma confusão? Porque descreve várias situações absurdas, né? Porque tudo isso que fala no poema é uma coisa assim absurda, que não acontece. Estudando o texto, crie outro título para o poema. Depois compare com o dos colegas. Então, aqui, como vocês estão em casa, vocês vão imaginar, vão criar outro título para o poema. Quantas estrofes tem o poema lido? Então, eu já falei, eu vou até repetir, tem 8 estrofes. Quantos versos cada estrofe possui? Então, 3 versos. Tá? Eu estou falando já a resposta para vocês aprenderem certinho e não gravarem certo e não esquecer mais. A 4. Releia uma estrofe do poema. Que chato, um rato no meu quarto. Veja as palavras que rimam nessa estrofe. Chato, rato e quarto. Agora, encontre e circule nas demais estrofes do poema outras palavras que rimam. Então, aqui a gente observou que chato, rato e quarto são rimas. Agora, vocês vão encontrar outras rimas e vão circular no poema. Aqui, esse texto, para saber mais, Elias José é o autor do poema Confusão. Então, aqui tem essa leitura que descreve a vida de Elias. Então, se vocês quiserem ler, né, porque se eu for ler o texto vai ficar muito extenso, então vocês vão ler em casa. Escrita das palavras, aumentativo e diminutivo das palavras. As palavras podem ser escritas de diferentes formas, observe o exemplo. Então, aqui a gente percebe gatinho, gato e gatão. Gatinho pequeno está no diminutivo. Gato é forma normal, o tamanho certo do gato.
E gatão é um gato grande, né? É um aumentativo. Agora complete para dizer que o gato era pequeno, usamos a palavra gatinho. Então, gato, gatinho. Quando é um gato normal, a gente chama de gato. E quando é menorzinho, a gente chama de gatinho. Então, vocês vão colocar o diminutivo. E para apresentar o gato grande, usamos a palavra... Então, aí vocês vão completar. Lembre-se, para indicar o diminutivo, usamos o sufixo inho ou inha. O aumentativo é indicado por sufixo on ou ona. No poema Confusão aparecem alguns animais. Vamos brincar com as palavras. Escreve o diminutivo e o aumentativo dos nomes dos animais, assim como no exemplo anterior. Então, aqui desse lado, vocês vão colocar o diminutivo, né? Na outra coluna, o nome do animal e o aumentativo. Então, aqui já está o nome dos animais. Rato, o diminutivo é ratinho, e o tamanho e o aumentativo é ratão. Assim por diante, vocês farão os outros animais. Passando para a página 42, vocês farão um X, né, na página 42 e na página 43, porque seria em grupinho, em dupla, para fazer essa atividade. Agora nós vamos para a página 44, escrita das palavras. Letra C. Leia em voz alta as palavras do poema Confusão, observando as sílabas em destaque. Cama, cobertor, esculacho. Então vocês observam aí que está escrito em negrito o K, o CO e o CU. Que vogais acompanham a letra C nessas palavras? Pinte os quadrinhos com essas vogais. Então vocês vão pintar que vogal que acompanha o C. Quais são as vogais que acompanham o C? O A, o O e o U. Então vocês vão pintar os quadrinhos. Agora leia essas outras palavras, cegonha e cigarra. Diga que vogais acompanham a letra C nessas palavras. Que vogal que acompanha? Vocês observam que é a vogal E a I. Quando a letra C vem acompanhada das vogais A, O e U, tem o mesmo som que quando seguida das vogais E e I? Sim ou não? Então vocês vão marcar o X. Com os colegas e o professor, complete as conclusões da turma sobre o som da letra C. Então aqui dá para fazer em casa. A consoante C tem som de K antes das vogais A, O e U. Então eu já falei a primeira, vocês vão fazer a segunda. Passando para a página 45, complete a cruzadinha com o nome das figuras. Então, essa aqui é muito fácil, vocês vão observar as figuras e vão completar a cruzadinha. Então, que figura que a gente observa é essa? É um pincel. Então, vocês vão escrever na vertical pincel. E essa daqui, o que é um cisne? Assim por diante, vocês farão as outras completando a cruzadinha. Agora, escreva as palavras nos lugares indicados. C com som de K e C com som de S. Por exemplo, ó, coco, a gente escreve com C, mas tem o som de K. Então, vocês vão colocar aqui, né? Vocês vão observar essas figuras e vão colocar vocês vão observar as figuras, vão colocar o nome das figuras, as que tiverem som de C com o som de K é nessa coluna, as que tiverem C com som de S é na outra coluna. Passando para a página 46, que já é a última página, complete o nome das figuras. Então é muito fácil, vocês vão observar as figuras e vão completar com as letras que estão faltando. Por exemplo, a primeira, melancia, o que está faltando? Si. Assim vocês farão foca, coração, coelho, curau e acerola. Agora circule as palavras em que a letra C possui o mesmo som na palavra focinho. Então aí depois vocês vão circular, né, as palavras que têm o mesmo som na palavra focinho. Para ler mais, esse daqui, ó, para ler mais, diversão, vale a pena ler os livros indicados a seguir. Então aqui, se vocês se interessarem, vocês poderão procurar na internet esses dois livros, né, e estudar mais
sobre poemas, conhecer mais. Então, por hoje a aula terminou. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima aula. Um grande abraço a todos.